Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula de hoje? Vamos lá. Aula 15, objeto de conhecimento, fono-ortografia, detalhamento, emprego do hífen. Vamos à aula? Vamos lá. Vamos falar sobre hífen antes. Observe aí, observe. Água é composta por dois elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. Significa que dois elementos que já existiam na natureza, o oxigênio e o hidrogênio, se combinaram para dar origem a um outro elemento, a água. Olha só a informação que nós temos aí. Temos informação. Podemos prosseguir? Podemos, está aí, olha só. Se combinarem para dar origem a um outro elemento, a água. Notaram? Dois elementos se formam e combinam que é a água. Muito bem. Professor, o que isso tem a ver com a língua portuguesa? Observe aí essas palavras. Olha só. Água mais ardente forma a palavra aguardente. Exatamente. Notaram aí? Água mais ardente forma a palavra aguardente. Muito bem. Beija mais flor forma beija-flor. Notaram aí? Muito bem. Então, o que isso tem a ver com a língua portuguesa? Pergunto mais uma vez. A ideia da composição, que pode ser observada na formação da água, também pode ser observada na formação de algumas palavras da língua portuguesa. Falamos aqui. Água mais ardente forma aguardente. Beija mais flor formam a palavra beija-flor. Notaram aí? Muito bem. Vamos prosseguindo, falando um pouquinho ainda sobre esse tipo de composição de palavras, para entendermos aí como vai funcionar a utilização do if. Em cada um dos dois exemplos que acabamos de observar, duas palavras que já existiam se uniram para formar uma outra palavra. Esse processo é conhecido por composição, processo de composição de palavras. Muito bem. Então vamos ver como funciona? Olha só, temos esse outro processo aqui. Olha, vamos prosseguindo aqui. Observe aí. Vamos falar sobre o processo de justaposição. Justaposição ocorre quando há união de duas ou mais palavras. Olha só. Ocorre quando há união de duas ou mais palavras, sem que ocorra alteração da estrutura das palavras. Olha só, ela não vai alterar, não vai ter alteração na estrutura das palavras. Já mostro para vocês aí como funciona. Ou seja, sem que letras e sons, importante isso aqui, ó, sem que letras e sons sejam eliminados no processo de junção. É o que aconteceu no processo da formação da palavra beija-flor. Professor, eu não entendi. Observe aí, olha só. O que diz aí o conceito? Ocorre quando há união de duas ou mais palavras. Temos duas palavras aqui, não temos? Temos beija-flor, duas palavras. Então é a união dessas duas palavras sem que ocorra a alteração da estrutura da palavra, das palavras aqui. Não ocorreu nenhuma alteração. Beija continuou e flor continuou perfeitamente a estrutura. Juntou as duas palavras, não é isso? Muito bem. Letras e sons, a mesma situação, olha só. Beija-flor, beija se escreve assim. Flor também. Então não houve alteração, nem em letras e nem som. Ok? Então eles se juntaram, essas palavras, e formaram o nome desse lindo pássaro aqui, que é o beija-flor. Beija-flor. Muito bem. Vamos prosseguindo para vocês entenderem aí como funciona essa junção de palavras. Prosseguindo. Outros exemplos. Mão de vaca. Notaram aí que a junção de algumas palavras vão formar essa palavra mão de vaca, essa expressão mão de vaca? Você conhece alguém que seja mão de vaca? O que vem ser uma mão de vaca? Mão de vaca é uma pessoa pão duro. Olha só aqui. Outra junção de palavras aí. Notaram?
Então, as palavras vão se juntando e formando novos significados. Que faz tudo para não gastar nada. A expressão surgiu porque o formato da pata do animal lembra uma mão bem fechada que não se abre nada. Olha só. Agora observe aqui a junção dessas duas palavras aqui. Pontapé. Juntando o ponta mais o pé. Vai virar a palavra pontapé, não é isso? O que significa isso? Quando vai se iniciar um jogo de futebol, o início chama-se pontapé inicial, não é isso? Pontapé. Obra mais prima. O que vai indicar? Vai indicar a obra-prima. É uma palavra que significa a primeira obra, a obra mais importante de um artista. É a obra-prima. Então, essas duas palavras juntas vão formar uma palavra nova com um novo significado. Assim como água de colônia vai formar uma outra palavra, ok? Muito bem. Vamos prosseguindo, olha só. Então, estamos entendendo como se dá esse processo aí de formação de palavras para adentrarmos aí no assunto que nós vamos nos dedicarmos mais. Olha só, aglutinação. Acontece quando no processo de composição de palavras, as palavras passam por alguma modificação. Nesse caso aqui, elas vão sofrer modificações, ok? Ou seja, perdendo ou alterando as letras e os sons. Importante aqui, ó. Nesse caso aqui, elas vão perder letras ou mesmo sons. É o que aconteceu aqui no processo da formação da palavra aguardente. Aqui, ó. Água ardente, mais ardente. Nota que perdeu o A e o R, ó, né? Nesse processo de formação. Formou-se a palavra aguardente, da junção da palavra água mais ardente. Notaram aí? Então temos aí essa aglutinação. Essas palavras elas vão se juntar e elas vão formar novos sentidos. A palavra água mais ardente formou o nome de uma bebida alcoólica, ok? Muito bem, processando. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro dia vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Muito bem, temos aí a letra da música de Almir Sater e Renato Teixeira, que nós vamos tirar uma expressão aqui, uma palavra. Observe aqui, ó, essa palavra. Embora. Você conhece essa palavra? Muito bem. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Muito bem. Essa palavra é a junção da palavra, é a junção das palavras. Em boa hora. Notaram aí? Notaram? Vem ser a junção de em boa hora. Um dia a gente chega, no outro vai em boa hora. Um dia a gente chega, no outro vai em boa hora. Juntou tudo, virou embora. Notaram aí essa junção de palavras formando novos significados? Em, bora, em boa hora. Ok? Muito bem. Prosseguindo para você entender como se dá aí essa formação de palavras. Prosseguindo, olha só. Aqui. Plano mais alto vai formar a palavra? Exatamente, é isso. Ouvi daqui. Plano mais alto, planalto. Pedra mais óleo, petróleo. Exatamente, petróleo. É isso aí, ouvi daqui. Você falou tão alto que eu ouvi daqui. É isso mesmo, planalto e petróleo. Pedra mais óleo, petróleo. Ok? Prosseguindo. Entenderam como se dá a formação de palavras? Então, embora, noção de sair, de se retirar, em boa hora. Ok? Muito bem. Prosseguindo. Vamos lá. Então, temos aqui mais informações. Olha só, aqui, ó. Vamos falar sobre o hífen agora? O hífen, exatamente. Toda essa introdução aí para nós falarmos desse carinha aqui, ó. Desse carinha, esse sinal gráfico. O hífen. O hífen, aqui, ó, é um sinal gráfico cujas funções estão associadas a uma infinidade de ocorrências linguísticas. Entre essas funções, podemos citar, ligar palavras compostas, olha só,
Até agora nós estávamos falando sobre palavras compostas, estávamos compondo palavras, não é isso? Então notem aí que o hífen agora ele vai, nós vamos entender o trabalho dele, né? Em que ele trabalha aí nessa composição de palavras. Muito bem. Fazer a junção de pronomes também é uma das características aí do hífen, junção de pronomes oblíquos. E algumas formas verbais, separar as sílabas de um dado vocábulo. Ligar algumas palavras precedidas de prefixos. Muito bem. Prefixos vem de pré, anterior, no início, ok? Muito bem. Então vamos lá, vamos prosseguindo aqui algumas situações em que você vai utilizar esse carinha aqui, ó, o hífen. Esse carinha aqui, ó, tá bom? Vamos lá, prosseguindo? Primeira situação aqui que nós trouxemos para você. Você vai utilizar o hífen em nomes compostos. Nomes compostos, foi o que estávamos estudando até agora. Cujos elementos conservam sua autonomia. Olha só, observa aí. Você vai utilizar o hífen em elementos que conservam sua autonomia. Como assim, professor? Sozinho, eles têm sentido. Sozinho. Eles vão conservar, se eu tirar eles aí dessa composição, eles vão sozinhos, eles vão manter a sua autonomia, vão ter um sentido. Tá bom? Vamos já ver aqui. Ó. Então, sozinho eles vão manter a sua autonomia. Aqui, ó. Fonética, ou seja, do som, a acentuação própria, vão manter tudo, vão conservar aí a autonomia. Porém, eles vão perder a significação individual. Já explico para você. Unindo-se para construir um outro sentido, um outro conceito. Então vamos lá, olha só. Ele vai manter a autonomia. Por quê, professor? Que ele vai manter a autonomia. Se eu separo a palavra amor, ele vai ter o sentido. Não vai manter o sentido? Vai manter o sentido dele. Vai manter o mesmo sentido, amor, sentimento. Amor perfeito. Se eu separo perfeito, ele também vai manter o seu sentido, perfeito. Um adjetivo, uma característica, uma qualidade de algo ou alguém. Notaram? Separado, eles vão manter o som, amor, perfeito, e vão manter os seus sentidos. Agora, eu vou juntar eles, vou compor, e eles vão criar um novo sentido. Amor perfeito. Pode ser uma planta, tem uma planta chamada amor perfeito, não é? É um outro sentido, um outro significado. Juntaram as duas palavras e formaram um novo significado. Essas palavras que não perdem os sons e nem a estrutura, eles vão ter ali o hífen, eles vão ter o hífen, ok? Então você já sabe, manteve a estrutura, o som, eles vão utilizar ali, as duas palavras vão ficar entre hífens ali, tá bom? Entre o hífen. O hífen vai estar localizado ali. A mesma situação é dessa outra palavra aqui, olha só. Palavra arco-íris. Aqui, ó. Arco-íris. Se eu separar a palavra arco, é o arco do arco e flecha. Não é isso? Exatamente. Íris é uma deusa grega que era uma mensageira, segundo a mitologia, e quando ela ia entregar a mensagem, ela deixava ali aquele rastro colorido. Então, daí vem essa palavra, arco-íris, ok? Todas as duas mantêm o mesmo significado, a mesma estrutura, se separados, ok? Então, vai manter a estrutura e a fonética, ou seja, o som. Então, você vai utilizar quando tiver essas palavras se juntarem e tiver essas características. Só analisar, tá bom? Muito bem. Temos observações também, olha só. Algumas palavras compostas, de acordo com a regra, perderam, em certa medida, a noção de composição. Por exemplo, por isso não usam hífen. Exemplo, olha só. Girassol, você não vai utilizar o hífen. Palavra girassol. A palavra manda-chuva, também não. E a palavra paraquedas, também não. Então, são palavras ali
que, de acordo com a regra, perderam em certa medida a noção de composição. Então, por regra, eles não utilizam o hífen, tá bom? Girassol, manda-chuva e paraquedas. Muito bem. Vimos que algumas palavras ali, né? Algumas palavras, elas compostas, elas empregam hífens e outras não. Então, qual é a regra do uso do hífen? O uso do hífen ele possui algumas definições no que tange ali ao emprego do hífen em palavras compostas. Vimos uma delas agora, né? Vamos para outras regras, algumas outras regras aí do uso do hífen. Olha só. Você vai utilizar o hífen em compostos que o primeiro elemento seja um numeral, né? Primeiro numeral. Olha só aqui, ó. Primeira dama. Não é um numeral aqui? Nós não temos um numeral? Olha só. Primeira é um numeral. Primeira dama, primeiro sargento, segundo tenente. Todos eles que tiverem um numeral na frente, eles vão utilizar o hífen. Primeira dama, primeiro ministro, segundo tenente, primeiro sargento, sexta-feira. Não é o numeral? É o numeral, é o sexto dia. Segunda, terça, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Você vai utilizar o hífen, ok? Ficou claro? Muito bem. Numeral, ou seja, que esse elemento está aqui como prefixo, ou seja, aqui na frente, ele vai utilizar o hífen, ok? Muito bem. Vamos prosseguindo, prosseguindo, prosseguindo. Agora vamos aqui, ó, para mais uma regra. Nos nomes de lugares. Nome de lugares. Também conhecido como topônimos. As palavras de lugares, ó, tá? Então, palavras compostas, iniciados pelo adjetivo grã. Começou com grã, grão, ou por forma verbal, ou cujos elementos estejam ligados por artigos. Olha só. Grã-Bretanha. É um topônimo, é um lugar ali que agrega alguns países, tá? Então, Grã-Bretanha, você vai utilizar, porque é um topônimo, é um lugar, você vai utilizar o hífen, ok? Grão-Pará, também você vai utilizar Grão-Pará, ok? Região conhecida na história, e também tem uma cidade chamada Grão-Pará, ok? Passa Quatro é outra cidade de Passa Quatro. Ó, é um local, você vai utilizar. Tem essa junção, composição de palavras, você vai utilizar o hífen, ok? Foi local, você já sabe que você vai utilizar. Grã-Bretanha, Grã-Pará, Passa Quatro, Bahia de Todos os Santos. Ó, Bahia de Todos os Santos, ok? Prosseguindo, temos outra observação a respeito aqui dos topônimos. Ó, os outros topônimos compostos escrevem-se com elementos separados e não empregam hífen. O nome Guiné-Bissau é exceção. Então, você pode encontrar aí algumas outras situações, mas eles não vão utilizar o hífen, porém, eles vão estar separados, não vão estar juntos, tá? Lugares sempre ou vai estar separado ou vai utilizar o hífen, tá bom? Muito bem. Prosseguindo, prosseguindo, prosseguindo. Vamos falar aqui sobre o hífen ainda, olha só. Então, temos aqui o hífen, você vai utilizar ele nas palavras compostas que nomeiam espécies do mundo das plantas e do mundo dos animais. Então, palavras compostas que for nomear espécies do mundo das plantas ou do mundo dos animais, você vai utilizar o hífen. Então, olha só, observa aqui. Você já sabe, topônimos, grão, grã, né, você vai utilizar. Ou, no caso de palavras que não utilizam esses prefixos, eles nunca vão ficar juntos, sempre vão ficar separados, tá bom? Topônimos são lugares. Muito bem. E palavras do mundo das plantas e do mundo dos animais. Vamos ver alguns exemplos agora aqui, olha só. Então, temos alguns exemplos aqui. Esse primeiro exemplo é uma espécie do mundo das plantas. Juntou duas palavras. Palavras erva doce. Opa, erva doce é uma palavra do mundo das plantas. Duas palavras, composição de duas palavras, já sei que vou utilizar o hífen, ok? Erva doce.
Erva doce é uma planta, não é isso? Assim como o feijão verde. Feijão verde, no mundo das plantas também você vai utilizar o hífen, ok? Você vai utilizar o hífen nas duas palavras. Cobra d'água, do mundo dos animais, creio eu aqui, né? Cobra d'água, olha só, vai utilizar. Assim como do mundo dos animais também, o pássaro, o bem-te-vi. Ok? Notaram? Junção aí de 3 palavras, ele vai utilizar o hífen. Muito bem. Vamos ver aqui algumas situações. Então, ficou claro aí a respeito dessa situação aqui, desse quarto item do uso dos hífens compostos que nomeiam espécies do mundo das plantas e do mundo dos animais? Então, olha só, o que vai acontecer? Você já sabe, se a palavra nomear espécie do mundo das plantas ou do mundo dos animais for a composição de 2 ou mais palavras, você já sabe que você vai usar o hífen. Erva doce, feijão verde, cobra d'água, bem-te-vi, são ou elementos do mundo das plantas ou elementos do mundo dos animais, ok? São junção de 2 ou mais palavras formando um novo sentido, tá bom? Muito bem. Vamos observar agora algum grupo de palavras e ver o que você observa de semelhante, os que utilizam hífen e os que não utilizam. Observe aí, olha só. Então temos aí a primeira palavra, ó, anti-inflamatório. O que você acha que tem de diferente? Porque ele utiliza, né? Ele está utilizando o hífen, Veja aí o seu poder de observação. Há algo aí que vai indicar para você por que utiliza o hífen e por que não utiliza, tá bom? Muito bem, vamos lá. Então temos aqui a palavra anti-inflamatório. Olha só. Essa palavra, ela utiliza o hífen, né? Observando aí, o que você acha? Por que ele tem o hífen? Muito bem, daqui a pouquinho nós vamos ver. Palavra micropigmentação. Aqui nós já não utilizamos o hífen, olha só, micropigmentação. Observe aí, qual a diferença para o anti-inflamatório? Por que o anti-inflamatório ele utiliza e o micropigmentação não? Muito bem. Outra palavra aqui, olha só, anti-inflacionário. Observe aí. Por que ele utiliza e o micropigmentação não? Por que ele utiliza o hífen e o micropigmentação não utiliza? Tudo bem. A palavra micro-ondas. O que ela tem de semelhante com o anti-inflamatório? Por que ele utiliza ali o hífen? As 2 palavras utilizam o hífen. Já notaram, não é? Perceberam? Exatamente. Olha só, já vi que teve gente aí que percebeu. Antialérgico. Notem aí, ó. Antialérgico. Professor, por que antialérgico não tem hífen e a palavra anti-inflamatório tem? Observe aí as características. Observe as características. Por quê? Notaram? Exato. Sei que você é observador. Microrregião, não utiliza. Antirreflexo, olha só. Anti-inflamatório, recebe o hífen. Anti-inflacionário também. Antialérgico, não. Olha, notando que eles estão utilizando o mesmo prefixo, o prefixo anti. Todos eles, ó. Né? Antirreflexo também está utilizando o prefixo anti, prefixo indicando que é algo contrário, né? Traz o sentido de contrariedade, anti, né? Muito bem. Micro-organismo, olha aí como ele recebe o hífen. Notaram? Vocês já descobriram a característica aí para saber quando utilizar ou não? Muito bem. Então vamos ver aqui, olha, vamos ver aqui na próxima informação que nós vamos trazer aqui para você. Observe aí. Notaram? Vogais iguais. Aqui, ó, anti-inflamatório.
aí você vai utilizar. Notaram aí? Temos as duas vogais I, elas vão se juntar ali, elas não vão se juntar, porque é anti-inflamatório. Aí você vai utilizar letras iguais, ok? Anti-inflamatório. Olha só, observe aí. Vamos ver novamente aqui, ó. Ver novamente aqui. Observe aí, ó. Olha aqui, anti-inflamatório. Duas letras iguais, você já sabe que você vai separar com o hífen. Notaram? A mesma situação no anti, todas com o mesmo prefixo, ó. Anti-inflamatório. Também separou. Juntinho, separou. Separou com o hífen. Olha aqui o outro exemplo. Micro-ondas. Micro-ondas. Aí você separa. Notaram? Muito bem. A mesma situação com o mesmo prefixo aqui, ó, micro. Mesmo prefixo. Letra O, separa com o hífen. Notem que no outro grupo de palavras, eles não, os prefixos, mesmo sendo anti, ó, anti, micro, anti e micro, notaram aí que são os mesmos prefixos? O problema aí, no caso, são os sufixos, as palavras que vêm depois, né? Depois que vão completar. Porque elas não são iguais, então elas não vão ter aqui o hífen. Olha só. Anti-alérgico. Temos um A aqui, né? Então não é igual, eles vão ficar juntos. Ó. Anti-alérgico. Micro-região. Acrescenta-se mais um R aí, né? Micro-região. Também não vão ter o hífen, vão ser palavras sem hífen. Anti-reflexo, mesma situação aqui. Olha só, temos aqui o prefixo anti também iguais aos anteriores. Somente as próximas palavras não são iguais. Anti-reflexo. Vai ficar junto, vai acrescentar o R aí e não vai utilizar o hífen. Assim como micro, mesmo prefixo, mas notem que aqui, ó, não é igual. Se fosse um O, aí separava, mas não é, é um P. Então, ele não vai utilizar o hífen. Micropigmentação. Muito bem. Ficou claro aí essa regra do hífen? Ficou claro? Então, é importante que você lembre dessas regras. Principalmente dessa regra, a regra das letras iguais é importante, a regra das plantas, a regra dos animais, formação de palavras compostas de animais, você vai utilizar o hífen e vai utilizar aí essas características, ok? Vamos relembrar um pouquinho aqui para ficar fixo na sua memória, eu sei que você vai relembrar aqui. Então, o que nós falamos aqui nesse finalzinho de aula? Olha só, vamos voltar aqui, ó. Então, falamos aqui a respeito daqui dos animais, o hífen você vai utilizar em palavras compostas do mundo das plantas, e o mundo dos animais, erva doce, feijão verde, cobra d'água, bem-te-vi, você vai utilizar. Você vai utilizar também aqui em palavras, em letras iguais, olha só, vogais aqui no caso, anti-inflamatório, anti-inflação, micro-ondas, ok? Micro-organismo, ficou claro aí, né? E as outras você não vai utilizar micropigmentação, porque ele não vai igualar ali as vogais, não vão ser iguais. Antialérgico, micro-região, anti-reflexo, porque ele não vai indicar ali o hífen devido a letras iguais, ok? Ficou claro, então? Espero que tenha ficado claro e nos vemos numa próxima aula.